Fechou? Todo mundo está vendo aí? O participante, eu fui removido da reunião. Você viu lá? O participante foi removido da reunião. Esse Google é muito louco mesmo. Lá fora, né? Eu acho que deve ter algum esquema diferente aí. Enfim, eu não ligo. Eu acho Brasília é limpinho, velho. Brasília é de boa. Quando você vai aí Rio de Janeiro, São Paulo, que você vê que tem uns lugares que são bem paia mesmo. Mas aqui até que é tranquilo, né? Tem lugar do Brasil. Brasília é limpo, gente. Brasília, nossa, é de boa demais, velho. Eu acho muito de boa. Bora lá. Vamos falar da ressonância magnética nuclear. Só dar uma revisadinha do que a gente falou na aula passada. São Paulo é terrível mesmo, né? Na aula passada a gente começou a falar do spin nuclear. O spin nuclear, né, é como se fosse, se a gente for traduzir ao pé da letra, não traduzir ao pé da letra, mas fazer uma explicação aí que a gente consiga entender, mais palpável. O spin nuclear, na verdade, é um conceito que vem da quântica, ou seja, ele é um conceito que ele é mais provado matematicamente, mas aí se a gente quiser tornar isso daí uma coisa mais fácil de entender, a gente pode entender que é o quê? Que é como se fosse o ato de um núcleo girar em torno de si mesmo, vai gerar esse momento magnético aqui, tá? E aí o momento, essa coisa de giro aí é que vai ser chamado de spin, né? Spin, nesse caso, nuclear. A gente tinha tratado também, né, que alguns núcleos não vão ter spins nucleares, vão ter um spin nuclear como se fosse zero. Então você pode imaginar que o núcleo ele não gira, né? Por exemplo, carbono 12, oxigênio 16, e aí tem essa relaçãozinha aí da massa com o número de prótons. Lembrando que a massa aqui, né, vão ser os prótons mais os nêutrons. E aqui vai ser só os prótons mesmo. Tá? Então, por exemplo, aí, carbono 12, né, que é o carbono mais abundante aí, que a gente tem na crosta terrestre, 98% aproximadamente aí vai ser de carbono 12, não será, vai travar e vai aparecer tudo escrito já, não vai ser detectado pela ressonância magnética, né? Já o hidrogênio, que é o hidrogênio que a gente acostumou aí, o hidrogênio próton, porra, o negócio me fecha na minha cara, que falta de respeito. Aí, Paulo, como é que joga CS com esse computador, velho? Pelo amor de Deus. Porra. Aí. Né? Então, aqui, de novo, carbono 12, ele não vai ser detectado, é como se ele fosse invisível. Invisível. Por quê? Porque o spin dele é zero. Agora, o hidrogênio aqui já tem um spin meio aí, o hidrogênio 1. Já tem um spin meio. Por quê? Porque a massa dele é ímpar, ou seja, a massa dele é 1 mesmo, e o número atômico dele é 1. Ou ele só tem um próton, tá? Por isso que ele, normalmente, quando você vai ter aula da Maria Amélia lá, ela fala quando perde H+, perdeu o quê? Perdeu um próton, porque ele é basicamente só um próton. Se ele não tiver elétron, ele é um próton sozinho mesmo, tá? E aí a gente começou a falar de como que acontece com os spins quando eles são colocados em um campo magnético. O importante aqui lembrar que o que acontece? Que todas essas teorias que a gente vai falar nessa aula aqui são para spins com um número de meio, ou seja, para um spin que tem aí como se fosse um hidrogênio. Por quê? Porque para spins diferentes desse número meio aí, você tem alguns desdobramentos energéticos mais complexos ali, mas que para explicar e para a gente entender ressonância magnética, não precisa levar aí essa complexidade aí tão grande. Complexidade tão grande. Então, os átomos sem um campo magnético, eles estão aleatoriamente girando pela natureza, como a gente falou também na aula passada. Quando você coloca um campo magnético, que eu vou colocar aqui como B0, por enquanto eu estou dando uma revisada, mas se vocês quiserem que eu explique algum ponto de novo ali, vocês falem que eu repito, não tem problema nenhum, né? Então, quando a gente coloca aí esses spins
num campo magnético, quando você coloca os átomos num campo magnético B0, a gente também tinha tratado esse campo magnético B0 aí, ele é formado por um ímã, que vai ser, por sua vez, hoje em dia, um supercondutor. Um supercondutor que envolve, então, aí muita grana, porque ele tem que ficar em temperaturas próximas a 0 Kelvin. 0 Kelvin não é um ok, tá? Que, querendo ou não, é próximo a menos 273 graus Celsius. Ou seja, você tem que manter a sua máquina lá, o seu ressonância magnética nuclear, sempre a menos 273 graus Celsius. Ele inteiro, não. Só lá dentro, onde está lá, é resfriado com hélio líquido. Hélio líquido. E por isso custa muito caro, porque você tem que ficar comprando hélio líquido, sempre alimentando ele ali. A cada 6 meses você faz um abastecimento de hélio, tá? Colocou lá o núcleo, né? As amostras, sua amostra com átomos no campo B0. Lembrando que átomos que têm um spin, por quê? Porque tem que ter um momento magnético. Você vai criar duas situações aí. Você vai criar uma situação de energia aí, ó. Uma com um spin a favor do campo, ou seja, menos energia ele precisa, e a outra é um spin contra esse campo magnético aí, tá? Contra o campo magnético. Então, você vai criar essa diferença de energia, e essa diferença de energia aí, ó, vai ser criada através do quê? Né? Vai ser criada através do momento magnético vezes o campo B0. Ou seja, se você tem um grande B0, aí é igual a gente falou, né? Se o B0 for pequeno, você tem uma diferença de energia aí, ó, pequenininha, né? Onde vão ficar a favor e contra. Lembrando que esses spins aqui são nucleares. Se você tem um B0 grande, e por isso as pessoas usam supercondutores aí, você vai ter aí, né, uma diferença de energia aí, uma janela, um ΔE muito, muito maior, né? Um ΔE aí muito maior para... Olha o tamanho. ΔE. E aqui, olha o ΔE. Isso melhora o quê? Isso daí vai melhorar uma resolução. Você pode, se fosse falar de videogame, você pode falar que isso aqui é um Atari. Um Atari. E aqui você tem um PS4. Tá? Você tem uma maior resolução porque você consegue ver melhor as diferenças entre os níveis de energia aqui, ó. Você consegue ver diferenças de energia melhores entre os níveis. Claro, também tem sequência de pulso que a gente vai falar mais para frente. Tudo bem? Então, quando a gente fala dessa diferença de energia aí, a gente também vai ter relacionado com o B0 uma certa frequência do campo magnético, né? A frequência em que o seu átomo ele vai ser sintonizado, tá? Então ele vai ter uma frequência que vai ser sintonizado, e essa frequência é chamada frequência de Larmor aí, ó. Frequência de Larmor. A gente não vai entrar nos detalhes da conta da frequência de Larmor, não precisa se assustar com o cálculo. Mas o que é importante se entender aí da frequência de Larmor, tá? A frequência de Larmor, ela leva em consideração essa grandeza aqui, que tem esse nome bem legal. Eu acho esse nome fácil de decorar. Desde quando eu tive aula de ressonância magnética das primeiras vezes, eu já tipo assim, caraca, esse nome não sai da cabeça, que é chamado aí, ó, constante, ó que nome bonito, giromagnética. Constante giromagnética, tá? Ele é essa constante giromagnética. Aqui é o seu campo sobre 2π, né? Que a galera da ressonância fala aí, lambda B0 sobre 2π vai dar a frequência do seu núcleo. Por exemplo, aí, um exemplo, quando a gente fala aí, ó, um exemplo, né? Algumas vezes o núcleo de hidrogênio, 1H, ele é sintonizado. Depende, claro. Lembra, gente, que depende de quem? Do B0. Em 300 MHz. Tá? É a frequência que aquele núcleo está sendo sintonizado naquele aparelho.
Aí depois, vamos supor, comprou um segundo aparelho, né? Melhorou o aparelho. Gastou mais dinheiro e adquiriu um novo aparelho. Agora ele vai ser sintonizado em 600 MHz. Aumentou a frequência de 300 para 600? Aumentou. Por quê? Porque você aumentou o seu campo magnético aqui. Então, quanto maior o campo, maiores vão ser as frequências que são detectadas. Não é detectadas, maior vai ser a frequência em que o seu núcleo vai trabalhar. Tá? Maior vai ser a frequência em que o seu núcleo vai trabalhar. E normalmente essas frequências elas são dadas para o nome do aparelho, para a potência do aparelho. Por exemplo, se você for em algum lugar um dia, ou sei lá, na UNB, que seja, e tiver uma ressonância, vai ter uma ressonância lá e falar, tem que fazer um espectro lá. Qual o espectro que você quer fazer? No de 300, no ressonância de 300 ou de 600? É para que isso? É na frequência do hidrogênio, porque o hidrogênio ele é o núcleo que é mais observado nos experimentos de ressonância magnética nuclear. A maioria das vezes, quando você vai fazer um experimento, se faz um experimento de hidrogênio. Por quê? Porque é um núcleo que 99% dele é detectado de abundância, o H1, né? Você lembra que a gente comparou com o carbono 12? Carbono 12 que é carbono 12, nem vou falar do carbono 12, vamos falar do carbono 13, que é o detectado. Vai ser 0,1% aí, sei lá, aproximadamente. Estou chutando, tá? Mas então demora, um experimento que demora muito. Isso daqui é muito mais rápido, porque ele é muito mais abundante. Você consegue fazer um experimento de hidrogênio muito mais rápido lá, tá? Então, só resumindo aí, normalmente eles dão a potência do aparelho pela frequência do hidrogênio, né? Falar o ressonância magnética de 300 MHz. Nossa, você viu a Polícia Federal comprou uma ressonância magnética de 600 MHz. Essa é a frequência do hidrogênio, tá? Por exemplo, de 300 MHz, a potência do ímã dele aí é 7,5 Tesla. Mas as pessoas não costumam falar. Você viu? Compraram uma ressonância magnética lá de 7,5 Tesla. Não costumam falar. Tudo bem? Mas então, por que aumentou o campo? Porque você aumenta aqui. Por que você aumentou a frequência? Porque você aumenta o campo. Cada núcleo, então, ele vai ter uma frequência, porque a constante giromagnética aqui, ó, ela é específica de cada núcleo. Tá? De cada núcleo. Cada núcleo, então, possui uma constante giromagnética que vai levar a uma frequência diferente. O que isso quer dizer? Quer dizer, como se fosse assim, que cada núcleo é uma estação de rádio. Cada um você vai sintonizar numa frequência diferente. Você vai observar os núcleos por frequências diferentes. Por frequências diferentes, tá? E aí a gente vai entender como que funciona essa questão da frequência aí quando a gente fala. Tudo bem? Deu para entender até agora, por enquanto? Então vamos lá, beleza. Quando fala da frequência, gente, é o seguinte: o que quer dizer frequência? Frequência é a quantidade de vezes que algo se repete, né? A quantidade de vezes que algo se repete. E aí, quando você coloca o núcleo no campo magnético B0 aqui, a gente tem o campo magnético B0, deixa eu apagar essas coisas tudo aqui para ficar mais fácil da gente ir. Você coloca o núcleo num campo magnético B0, você vai ter lá ele a favor do núcleo, né? Então ele estava aleatoriamente, vamos voltar aqui, aquele slide lá, travou. Calma que vai voltar tudo de uma vez. Vai dar um prá. Vai, meu filho, vai. Isso. Você colocou lá, ó, eles estavam como? Eles estavam aleatoriamente, você colocou ele lá, ele criou um a favor e um contra. A gente vai levar em consideração a favor do núcleo, que é esse cara aqui, tá? A favor do núcleo. E aí os caras, quando eles vão fazer a teoria, essa teoria, eles dizem que o núcleo possui um ângulo aqui, ó, essa magnetização, ela fica um certo ângulo do B0, ele não fica alinhado completamente linear com o B0, como se fosse assim, ele aqui e o outro em cima aqui, tá? Ele fica como? Ele fica com uma certa angulação. Por que é importante essa angulação?
Porque essa angulação vai fazer com que ele realize esse movimento aí que a gente está vendo, ó. Que tecnologia, hein? Parece filme da Disney. Olha lá, faça esse movimento. Vamos observar mais uma vez o movimento. Ou seja, ele fica girando ao redor de B0 aí. Ele fica girando ao redor de B0. Tudo bem? Esse movimento de giro aí é chamado movimento de precessão, tá? O movimento de precessão, então, ele existe justamente porque existe esse ângulo que faz com que ele gire. Por quê? Porque se fosse um ângulo reto, o trem não ia girar, não ia ter um movimento de precessão. Então, esse ângulo é importante. E aí, qual a frequência que ele gira? Vamos supor que você colocasse um contadorzinho aqui, uma pontinha aqui, para contar a frequência que ele está girando. Quantas vezes ele vai girar? Quantas vezes ele vai girar, né? No caso, por exemplo, do hidrogênio que a gente falou, com um campo magnético B0 de 7,5 Tesla, que é a potência do seu ímã lá, ele vai gerar a 300 MHz. O que é mega? Mega é 10 a sexta, né? Então, ele vai gerar 10 a sexta, que vai ser, vamos fazer aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, milhão. Ou seja, ele vai girar quanto? 300 milhões. Ó, amigo, ó, amiga. Ó, a fera. Ele vai gerar a 300 vezes. Tá brava, sempre. Daqui a pouco vai passar o carro da pamonha aí. Ele vai girar a 300 milhões de vezes por segundo. Se você tivesse colocado aqui um contador, em 1 segundo, ele ia contar 300 milhões de vezes. E essa é a frequência que se detecta lá no ressonância magnética. Tá? Se você mudar o campo B0, dobrar o campo B0 lá, né? 14, 15 Tesla. Vamos colocar aproximadamente 15 Tesla. 15 Tesla, ele passa a girar quanto? 600 MHz. Ele passa a girar 600 MHz, tá? Nessa frequência que é chamada frequência de Larmor. E aí, o que você faz, né? O aparelho em si, a beleza da ressonância magnética em si, não está no ímã. O ímã, ele só vai fazer o quê? Ele vai fazer o núcleo ficar ali alinhado, puff, girando. Quanto mais potente o ímã, maior a frequência daquele giro. O chique, né? O elegante do ressonância magnética nuclear é essa fonte de radiofrequência aqui, que é quando você faz a excitação do spin nuclear, tá? A excitação do spin nuclear. Como que é feita a excitação do spin nuclear? Aqui ficou um pouquinho, eu devia ter colocado um pouquinho mais tortinho. Vamos levar em consideração que esse negócio não está em ângulo reto, ele está sempre aqui, né? Ele tem esse ângulozinho aí, né? Mas existe uma fonte de radiação de radiofrequência que fica a 90 graus Celsius. Lembra que radiofrequência é a frequência que é trabalhada pela ressonância. Vamos voltar lá para a gente ver, ó. A frequência que a ressonância magnética trabalha é a frequência de rádio mesmo. Eu fiquei até contando aquela historinha lá, né? Que detectou uma rádio lá nos experimentos, sempre aparecia uma rádio lá, porque ele detecta ondas de rádio e ele vê e são ondas de rádio que fazem isso daí. Tá vendo que tem aqui, ó, a alteração do spin? É isso que a gente vai ver agora, como que acontece essa alteração do spin. Então, olha lá, né? O spin está girando feliz e contente, igual já mostrou aqui. O que vai acontecer? Vai ter uma fonte de radiofrequência que vai emitir uma radiação e vai tirar esse spin dessa posição que ele estava. É como se fosse uma coisa assim, ó. Imagina que a canetinha aqui é o spin, ele está girando ali. A fonte de radiação, ela vai derrubar o seu spin. Puf, vai derrubar o seu spin. Ele vai absorver, por quê? Porque essa radiofrequência está na mesma frequência dele, está sintonizado nele. Então, ele vai, absorve essa radiação e sofre essa queda. Só que qual a posição que ele fica normalmente quando você desliga essa fonte de radiação? Ele vai tender a voltar, tá? Só que aí o movimento de volta dele não é esse movimento linear.
Por quê? Porque ele está realizando o movimento de precessão ali. Ele está realizando um movimento de precessão. Aí vem a radiofrequência, joga ele para um ângulo diferente e ele volta fazendo esse movimento aí de precessão pelo caminho, tá? Então, o que essa radiofrequência vai fazer, né? Essa radiofrequência aí, deixa eu apagar aqui. Vai fazer, olha lá, vai tirar ele, enquanto ela estiver ligada, ela vai tirar ele desse movimento que ele estava, desse ângulo confortável, vai colocar ele num ângulo inclinado lá, e ele vai realizar esse movimento de precessão para voltar. Só que ele não vai voltar de uma vez, ele vai voltando assim, ó. Ele vai voltando. Caraca, agora ficou muito 3D. Aos poucos aqui. Ele vai realizar esse movimento de volta, ele não vai voltar de uma vez, tá? Então aí, ó, o que tá falando aqui é basicamente isso. Quando é aplicado um pulso de radiofrequência, na frequência correspondente ao núcleo em estudo, então, por exemplo, se você tá lá no de 300 MHz, aqui vai ser uma frequência de 300 MHz, essa frequência de energia é absorvida, ocorrendo a mudança no eixo de magnetização, tá? Então, essa movimentação passa a precessar nos ângulos x e y, que são esses ângulos que a gente está vendo aqui. Então, ela fica girando lá. A partir do momento que você desliga, o que ela vai fazer? Ela vai realizar, igual a gente colocou aí, ó, esse movimento de volta àquele ângulo x, aquele ângulo z lá. Então, ela vai voltar fazendo esse movimento de precessão até voltar no ângulo Z que está ali. Até voltar naquele ângulo Z que está ali. Estão curtindo? Estão entendendo? Está de boa? Então, qual é o elegante? O que é elegante na ressonância magnética nuclear? O chique é o quê? Que você criou, você, o homem, ele criou aí o campo magnético através de ímã. E é o campo magnético que faz o quê? Que faz existirem níveis de energia. Vamos colocar de outra corzinha aqui. Faz existir níveis de energia que fica a favor e contra o campo. A favor e contra, mas a gente tem aí, se você for subir daqui para cá, a gente está colocando como se fosse a favor tudo para cima e contra tudo para baixo aqui, né? Mas pode existir também o quê? Um meio termo, que se você chegar ele até aqui, ó, ele vai voltar para o lado de lá. Voltar fazendo o quê? Voltar fazendo um movimento de precessão. Sempre. Sempre vai fazendo o movimento de precessão. E aí, o que você vai detectar? O que você vai detectar? Olha lá, quando ele fizer esse movimento de precessão aí, ó, né? Quando ele fizer esse movimento de precessão para a volta dele, se você colocar um detector aqui, vamos supor que tem um detector no eixo Y aqui do seu plano cartesiano, tá? Esse daqui é o seu detector, eu sei que não ficou um olho muito bonito, vamos colocar uns cílios. Colocou o detector aqui, lembra que a sua fonte de radiofrequência, né? A sua fonte de radiofrequência, eu não sei desenhar raio. Aí. Sua fonte de radiofrequência está nesse ângulo aqui, o detector está 90 graus, que aí ele não detecta a frequência dela ali. Você vai notar o quê? Você vai notar que a magnetização, no momento que você deitou o trem aqui, ó, você deitou... Deixa eu apagar aqui. No momento que você deitou esse spin aí, ó, que ele foi excitado, que ele saiu do seu estado fundamental agora, né? Que você derrubou ele com a radiofrequência, no momento zero ali, como é que ele tá? A intensidade toda voltada para você. Toda voltada para você. E aí ele vai fazer o movimento de precessão. Da segunda vez que ele passar, tá como? Já tá um pouquinho menor. Né? A magnetização líquida que você tá vendo. Aí ele vai fazer mais um pouquinho. Como é que vai estar agora? Um pouquinho menor. Vai fazendo e vai ficando menor. Olha lá, se a gente fosse ver a magnetização, a projeção da magnetização, como que ela ia ficar? Olha lá, a projeção da magnetização, ela ia diminuir ao longo dos seus olhos ali, ao longo da sua detecção. Ela ia sofrer essa diminuição, né? Magnetização, projeção é o quê? Você tem o ângulo aqui, ó,
né? No início está toda aqui, vamos fazer de... Aqui é o ângulo XY aqui. Olha lá. Projeção seria isso daqui, ó. No início, você tem ela toda no ponto aqui. Num segundo momento, vamos supor que ele está voltando, ele está girando e subindo. Você já tem ele aqui. Qual que é a projeção? Já vai diminuindo, ó. Qual que é a projeção? Já está aqui. Ele vai aqui. Vai aqui, vai subindo. Qual que é a projeção? Quando ele estiver aqui em cima, qual que é a projeção? Bem pequenininha, quase nada lá, quando ele estiver no ângulo zero. E aí vai abrir e você vai detectar isso daqui, ó. Você vai detectar a intensidade da magnetização, ao longo do tempo. Então, no tempo zero, que abriu o detector, como é que estava lá? A projeção estava totalmente em cima do detector. Deixa eu fazer até esse desenho mais bonitinho aqui, ó. No início aqui, a magnetização toda em cima do detector. Foi passando o tempo, a magnetização foi diminuindo. Foi passando o tempo. A magnetização foi diminuindo. Diminuindo aqui. Porra. Aí. Até que chega um momento que você não tem mais nenhuma magnetização ali para você. Tá? Então você está vendo o quê? Você está vendo essa magnetização aí diminuindo ao longo da sua vista. Isso que o ressonância magnética nuclear faz. Ele diminui e aí vai gerar esse gráfico aí de intensidade de magnetização que se chama FID. Tá? O FID, ele tem aí um tempo ao longo do seu eixo X aí, né? Com algumas operações matemáticas, você passa do FID para o espectro. No espectro, em vez de tempo, o FID, você tem o tempo. No espectro, você tem uma frequência. FID é Fourier Induction Decay, que é decaimento por indução de Fourier. Fourier foi um matemático que conseguiu criar um cálculo que transforma isso daqui, né, de tempo, faz isso aí o cálculo de tempo para frequência, não é um cálculo simples de se fazer, mas a máquina faz sozinha, tá? E aí você tem aí depois, quando sai então o seu espectro, você tem ele, né? Engraçado, tudo que eu estou desenhando está ficando em todos os slides, né? Por que será? Tipo, se eu fizer uma bolinha aqui, ele vai... Ah, não, tá. Não é o mesmo, é o mesmo slide. E aí vai gerar aqui, ó, em frequência. Em frequência. A frequência que é usada na ressonância magnética nuclear é a ppm, tá? ppm parece partes por milhão, mas não vai ser. Vai ser a frequência da ressonância magnética nuclear. É um certo trabalhinho que dá para você entender essa frequência no sentido... no sentido de trabalhar a conta da frequência de ressonância magnética, mas não é o que a gente vai ter aí de importante nesse caso, não. Qual que é o importante? Entenderam como é que sai o resultado da ressonância? Então, vai gerar esse gráfico aqui com um cálculo lá, né, com um cálculo de Fourier. Um cálculo de Fourier se transforma aí de tempo para uma frequência. Frequência essa que recebe o nome aí de ppm. Tá? De ppm. E aí eu vou explicar um pouco como que a gente consegue ver essa frequência aí, como que a gente consegue imaginar e ver os espectros dessa questão aí. Olha lá, aqui, por exemplo, está mostrando um espectro de quem? Do etanol, né? Etanol, qual que é o etanol? O etanol, ele tem essa forma aqui, então, C2OH aqui, 2 hidrogênios aqui, e 2 hidrogênios aqui. Tá dando para entender de boa a aula?
Eu sei que é um pouco bizarro a teoria da ressonância magnética, mas assim, o básico, o fundamento é esse daí mesmo. Olha o espectro do etanol, tá? Como que a gente vai ver o espectro do etanol? Primeiro, esse espectro é do hidrogênio. Por quê? Porque você sintoniza o núcleo que você quer ver. Então foi sintonizado qual núcleo? O hidrogênio. Quais átomos na molécula você vai ver? Qual átomo na molécula que você vai ver? Os hidrogênios daquela molécula. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. E a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3 sinais. 3 sinais aí, né? O que acontece? Os hidrogênios na ressonância magnética nuclear, eles vão ser vistos aí, ó. Eles vão ser vistos da seguinte maneira. Esses hidrogênios aqui, que eu vou pintar de azul aqui, ó, todos eles estão ligados a um carbono que está ligado a um CH2 e que está ligado a um H. Os três estão em uma mesma região. Os três estão em uma mesma região. Então, eles vão sair, os três, em um mesmo sinal. Ou seja, esse sinal aqui é um sinal de um CH3. Os outros dois ali, vamos colocar os outros dois ali, eles estão ligados a onde? Ambos estão ligados a um carbono, que está ligado em um lado a um CH3 e no outro lado a um OH. Então, eles também estão na mesma região. Isso daqui vai ser um sinal de um CH2. E esse último hidrogênio aqui, ele está ligado aonde? Ele vai estar ligado a um oxigênio que está ligado a um carbono lá, né? Que vai ser esse sinal aqui, sinal do OH. Lembra que eu estou colocando OH, CH2 aí, mas a gente está falando dos hidrogênios. Esses são sinais dos hidrogênios do seu espectro. E aí é muito mais simples, só de olhar aqui, ó, você vê que o espectro de ressonância magnética, ele às vezes ele vai ser muito mais simples de você analisar do que, por exemplo, quando você observa um espectro de infravermelho. Lembra da aula de infravermelho, que o espectro tinha aquele monte, né? Deixa eu fazer um esboço aqui, né? Quando você vê um infrared lá, o infravermelho, ele é assim, né? Tem um negocinho aqui, aí vem um monte de pico aqui, pico baixo, pico alto, um negócio desse jeito aqui. E aí você tem que saber, aqui é do OH, isso aqui é um de carbono se esticando, carbono, hidrogênio, CH2, e toda aquela trabalheira que a gente fez numa aula lá, olhando aquelas tabelas, ou olhando aqueles diagramas, seguindo aquelas setinhas. O sinal do ressonância magnética nuclear, ele é um sinal que ele é mais clean, ele é mais limpo. Claro, depende da complexidade da molécula, mas é um sinal que é mais fácil de você interpretar, tá? Agora vem uma questão aí, né? Pela equação fundamental, quando a gente olha lá, que tem a constante giromagnética, a aula já está quase acabando, eu vou continuar sem intervalo e a gente vai até a hora que acabar, tá, gente? Pode ser? Em vez da gente ter intervalo para ter depois 15 minutos de aula? Boa. Olha lá. Pela constante giromagnética, cada núcleo tem uma constante giromagnética. Cada núcleo, né? Quando a gente trata de núcleo, o que a gente está falando? O hidrogênio 1 tem uma, o carbono 13 tem outra, o nitrogênio 15 tem... Opa! O nitrogênio 15 vai ter outra ali, né? Cada um vai ter a sua lá. O nitrogênio 15 vai ter a sua. Cada um tem uma. E essa constante giromagnética, ela é a mesma para todos os hidrogênios, tá? Para todos os hidrogênios. Então, qual que é a questão? Qual que é o grande... Só um ponto a se pensar. Se você sempre vai ter a mesma constante giromagnética para todos os hidrogênios, por que você consegue observar aqui... Cadê a pontinha? Por que são observados
Se a constante hidromagnética é uma só, por quê? Porque separado, depois separa ali, observamos três sinais, aqui nesse caso, né? Três sinais. Por que a gente observa os sinais em regiões diferentes do espectro de ressonância magnética nuclear? E aí vem a coisa chique aí, tá? Mais chique ainda. O ressonância magnética ele é muito sutil, né? Então, a gente observa aí diferentes regiões, por quê? Porque os hidrogênios, eles sofrem um efeito de blindagem. Blindagem de quem? Blindagem dos elétrons. A gente tem que lembrar que os átomos, as substâncias, as moléculas, elas possuem uma densidade eletrônica. E os elétrons, por sua vez, eles também têm uma carga negativa e eles vão conseguir fazer uma blindagem ao núcleo. Seria o seguinte, seria como se fosse assim, né? O núcleo B0 está sendo colocado lá, B0 está sendo colocado lá, o seu átomo de hidrogênio aqui, um hidrogênio, ele tem um spin nuclear que vai sentir isso daí, mas você vai ter alguns elétrons na sua molécula, você vai ter elétrons lá na sua molécula, que vão fazer o quê? Vão fazer uma blindagem nesse campo aí. Lembra que nós estamos vendo um spin que é nuclear. E existe um spin aqui, que é o eletrônico. Tá? Então, esses elétrons, eles vão fazer uma blindagem, eles vão fazer um efeito de blindagem e vão dar uma amenizada no B0 que está sendo sentido pelo seu núcleo ali. Tá? Seria, então, como se fosse, quando a gente falou aqui, ó, do PS4 aqui, tá vendo essas pequenas diferenças aqui? Essas pequenas variações aqui? Essas pequenas diferençazinhas aqui, ó, de energia, vão ser causadas pelos elétrons. E o que acontece? Vamos olhar aqui, ó, pelo espectro mesmo, né? O oxigênio, ele é um retirador de elétrons, né? Ele é uma molécula que retira elétrons. O oxigênio, ele é muito eletronegativo. Eletronegativo. Ou seja, ele puxa os elétrons para ele. Olha lá, esses hidrogênios do CH2 aqui, ó, eles estão deslocados mais para lá do que esses do CH3, porque eles têm os seus elétrons mais puxados por esse oxigênio. O oxigênio puxa um pouco a densidade eletrônica da molécula para o lado dele ali, puxa a densidade eletrônica para ele, fazendo com que esses hidrogênios aqui eles sejam mais desblindados do que esses. Esses daqui vão ser o quê? Menos desblindados. Menos desblindados. Por isso que você consegue ver regiões diferentes ali da sua molécula. Por quê? Porque a densidade eletrônica vai interferir, então, nessa questão da blindagem. E aí, olha lá, você consegue ter, né, no seu espectro, no seu espectro aí, regiões características muito mais bem desenhadinhas. Por exemplo, aqui, ó, CO2H, né, essa região aqui, que tem C-OH, que é um ácido carboxílico aqui, tá? Ligado a um R. Esse hidrogênio aqui, ó, ele é carente ou não é de elétron? Esse hidrogênio aqui, ele é muito carente de elétron. Muito carente de elétron. Pode reparar que o quê? Que ele é tão carente que, às vezes, ele se desliga daqui e vai embora como um próton. Ele fica sem mesmo. Por isso que isso é chamado de um ácido carboxílico, porque ele perde esse hidrogênio facilmente. Então, olha aqui, ó. Ele vai sair lá para a região de 12. Essa região aqui, ó, quanto mais desblindado, mais o bichinho vai ficar para o lado aqui de 12, 11 ppm. E quanto mais blindado, aqui para esse lado aqui, vão ser os que estão o quê? Mais blindados.
mais blindados. E aqui, essa outra região aqui, ó, vamos colocar aqui bonitinho para ficar já gravado para as aulas para sempre aí, ó. Aqui vai ser a região que vai ficar o quê? Os menos blindados. Menos blindados, tá? Então aqui, ó, aldeído, lembra, aldeído, como é que é um aldeído? Ó, C, dupla O, H. Esse hidrogênio aqui, esse oxigênio, ele puxa a densidade eletrônica, ele puxa a densidade eletrônica. Aqui a densidade eletrônica também é puxada aqui. Claro, do ácido é mais puxado do que o do aldeído, né? Olha lá, CH3, por exemplo, CH3 que está sempre só com carbono e hidrogênio, que é uma região bem tranquila dos hidrogênios viverem em paz ali, né? Dos hidrogênios viverem em paz, é uma região que está ali perto de 0, perto de 2, vai até 2, tá? CH2 ligado aqui, o AR é aromático. Aí tem uma questão aí dos aromáticos, que os aromáticos, eles têm isso daqui, ó. Um anel aromático aqui, ó. É como se ele tivesse uma corrente chamada corrente de convecção, que fica passando aqui. Aí já é uma viagem total, tá? Mas é uma corrente de elétrons, ele tem como se fosse um campo magnético aqui que desblinda o seu hidrogênio. Ele está aqui, esse hidrogênio ele é desblindado por essa corrente de convecção que passa ali nesse anel aromático. Por isso que os anéis aromáticos, sempre que você tem algum composto aromático aí, ó, você vai ter ele entre 7 e 8 no espectro de ressonância magnética nuclear. Tá? Tudo bem? Então, sempre no espectro de ressonância aqui, ó, quanto mais desblindado, olha lá o OH nesse caso aqui, tá mais desblindadinho ali, o CH2 está um pouco mais para cá, e o CH3 está bem para esse ponto aqui. Você consegue ver regiões bem tranquilas. A gente, na próxima aula, vai tentar entender como é que elucida alguma molécula por esses espectros, e vocês vão ver que é muito de boa, muito, muito mais legal do que infravermelho. Claro, o infravermelho ele é importante também, que a questão daquela fingerprints é um equipamento que é mais barato, que é mais acessível, né? Mas o ressonância magnética nuclear, você tem uma facilidade, ele é mais intuitivo ali, você consegue montar as moléculas com mais facilidade lá, tá? Aí aqui, só para terminar, falando dos valores do deslocamento químico, tá? Quando a gente fala do deslocamento químico com unidade de frequência, tá? Esses valores, eles vão ser muito próximos mesmo. Porque imagina, gente, você está colocando ele num campo B0 fortaço, e aí as diferenças é causada pela blindagem do elétron, e isso vai gerar frequências muito sutis, a diferença de frequências muito sutis aí, e por isso usa-se essa escala aí, que é chamada de delta, e é por isso que ela é dada ali em ppm, tá? Em ppm, olha lá, se você olhar como que calcula o delta vai ser a frequência da amostra vezes uma potência de 10 a sexta dividido pela frequência do espectrômetro aí. Por isso que o quê? Que núcleos mais blindados apresentam valores de delta menores. Por quê? Porque se você coloca ele mais blindado, né, ele vai sentir menos o valor, menos a frequência ele vai sentir menos o campo magnético, e ele vai ter uma frequência de amostra ali menor. Ele vai ter uma frequência de amostra menor, né, do que a frequência do espectrofotômetro, do espectrômetro aí. Agora, os mais desblindados, eles vão sentir mais o campo B0. Eles não têm tantos elétrons em volta deles, então eles vão sentir isso daqui mais. Eles vão ter uma maior frequência, eles vão sentir mais o B0. Lembra que a questão é lambda B0 sobre 2π. Se ele sente mais, né, quando você fala da frequência, se ele sente mais a frequência dele é maior, consequentemente, esse deslocamento dele aqui é maior. E por isso que é chamado de ppm aí, né, partes por milhão, porque você tem que multiplicar aí, ó, por 10 a sexta, né? 10 a sexta, olha lá, 1, 2, 3... 4, 5, 6. Então, quando a gente olha aqui, ó, os mais desblindados, igual a gente colocou, eles sentem mais o B0
e por isso ficam em regiões mais altas aí, ficam em valores maiores. Cadê o giz, gente? Sumiu, travou. Ficam em valores maiores. Agora, se você tratar Ué. Travou a canetinha aqui. Se você tratar os que estão aqui, ó, eles sentem menos o campo, Então, na continha aqui, a frequência da amostra... Aí, voltou. A frequência da amostra, né, ela vai ser menor e, por isso, vai ter um valor menor ali de ppm, tá? Esse ppm é parte por milhão, mas não é concentração de solução. Não confunde com questão da Maria Amélia lá. Esse ppm aqui é na relação à frequência. Com relação à frequência. Então, aí. Tudo bem? Deu para entender, então, como que se consegue o sinal da ressonância magnética nuclear? Por isso que a ressonância magnética nuclear, olha lá, ela é passada em quê? Em ondas de rádio. Porque você faz uma alteração. Quando a gente fala alteração do spin, tá vendo o desenho que ele está fazendo aqui, ó? O spin está girando para um lado, né? Se você considerar que o spin ele é gerado pelo giro do seu núcleo, o núcleo girando, vai gerar um campo magnético B0 aqui. Se você alterar esse giro do núcleo, se você alterar o giro do núcleo, né? Se você agora falar que ele gira para o lado de lá, ele vai criar um campo magnético contrário. Então, é o que está falando aqui, ó. Né? Ele está girando para um lado, agora ele está girando para o outro ali. Seria uma alteração do spin nuclear. E é isso daí que a ressonância magnética nuclear vai detectar. Vai detectar como? Fazendo ele deitar o spin e subir de volta. E aí tem vários aí. Essa questão aqui, ó, só para terminar a aula, essa questão de radiofrequência aqui, dessa fonte de radiofrequência, deitar o núcleo e você observar ele voltando, é uma sequência de pulso. Tem outras várias sequências de pulso. Tem uma que deita ele até 180 graus, vê ele voltar até 90, deita de novo, deita 270, vê ele voltar. Tudo isso para você ir melhorando os sinais que você obtém lá dos espectros de ressonância magnética nuclear, tá? Mas os princípios básicos de ressonância magnética nuclear são esses daí que a gente viu hoje. Hoje na aula passada. E aí na aula que vem a gente vai tentar entender e interpretar mais ou menos um espectro de ressonância magnética nuclear de moléculas simples. Vocês vão ver que vocês vão ser craques em olhar isso. Depois que você vê ressonância magnética nuclear, você acha infravermelho meio chato mesmo, tá? Então é isso. A aula de hoje era essa que eu queria passar. Que mais? Vou passar a atividade da semana no Moodle amanhã de tarde ou amanhã de manhã, vou ver. Eu acho que de tarde, porque de manhã eu tenho que ficar fazendo os negócios, que não dá para eu passar atividade. Mas assim que eu colocar no Moodle, eu aviso vocês lá pelo grupo lá nosso. Peçam para quem assistiu a aula assistir, para quem não assistiu, quer dizer, assistir essa aula, assistir também a primeira aula, né? Por exemplo, eu acho que o Abner não assistiu nenhuma das duas. Peçam para assistir e falem para ficar esperto com a atividade da semana. Vou só colocar para parar de gravar aqui. Muito obrigado para quem assistiu a aula. Eu vou só parar de gravar, mas estou aqui ainda. É isso, valeu!